Olá, pessoal, bem-vindos ao canal. Eu sou a Jane Cruz e hoje nós vamos conversar sobre os cuidados aí com o Uripen. O Uripen, ele é um dispositivo externo muito usado aí para oferecer conforto, segurança e prevenção das lesões de pele. Por quê? A incontinência ou a dificuldade aí para esvaziar a bexiga pode fazer com que esse resíduo presente em contato com a pele aí seja um fator de risco para o desenvolvimento aí das lesões por pressão. Se você é cuidador, profissional da saúde ou familiar, esse vídeo é para você. Vou trazer aqui agora um guia completo. Primeiro eu vou conversar um pouquinho sobre o que é o Uripen, qual que é o objetivo, por que usar o Uripen e depois eu vou demonstrar o passo a passo de como instalar o Uripen. Então vamos entender primeiro aqui o que é o Uripen. Então, quando eu falo aqui do Uripen, ele é um dispositivo, ele lembra o material látex, lembra um material mais encorpado, como se fosse aquele material da luva. Porém, ele é mais compacto, mais grosso, eu vou usar esse termo assim. Esse dispositivo aqui, ele é usado para os homens. Então, aqui já tem um detalhe. Quando eu falo do Uripen, esse dispositivo, ele é exclusivo masculino. Não é usado para o sexo feminino, até pelo formato, né? Ele lembra o formato de uma camisinha, porém com a extremidade aberta para dar vazão, para fluir a diurese e o xixi. Ele é indicado aí para pessoas que têm incontinência ou dificuldade em controlar a urina, a micção. Com isso, o que ele vai fazer? Ele vai ajudar a manter a pele seca, esse é um ponto crucial, reduzir riscos de infecção e dermatites, que são aquelas lesões de contato aí com esse conteúdo mais ácido. Um outro ponto aqui favorável em relação ao Uripen é que ele substitui, por exemplo, um procedimento mais invasivo, que seria uma sonda vesical aí de demora, ou utilização aí várias vezes ao dia de uma sonda vesical de alívio. Claro que aqui o Uripen, ele tem essa característica exclusiva. Então, para uma pessoa que tem incontinência urinária ou para uma pessoa que tem dificuldade em controlar a urina, ele vai ser adequado aí para o uso. Então, já começamos a trazer aí pontos positivos em relação ao Uripen. Cuidados aí voltados com o Uripen. Lembrando que ele é um coletor urinário externo. E aí, com isso, o que nós vamos ter? Aí um guia completo para poder entender aí como instalar, quais os cuidados aí direcionados a esse dispositivo e qual são as vantagens aí do uso desse dispositivo, como eu falei agora há pouco. Mas antes de nós fazermos a prática, a demonstração, então, o que eu vou mostrar aqui para vocês? Eu separei os materiais necessários aqui. Então, eu tenho uma toalha e eu tenho um sabonete neutro. Para quê? Para que nós possamos fazer a higiene perianal, que é a higiene das partes íntimas do nosso cliente. Se eu vou instalar o Uripen após o banho, após a higiene corporal, eu não preciso fazer essa higiene. Mas se eu for trocar afastado desse horário da higiene, é o correto fazer a higiene perianal. Então, para isso, eu vou precisar aqui da água morna. Se eu falar de um paciente acamado, da bacia, da comadre, desses dispositivos aí para eu poder fazer a higiene adequada. Se não é acamado, eu posso aproveitar o pós-banho para poder instalar o Uripen. Ao longo do dia, ele vai fazer uso desse dispositivo e, com base nessa característica, tem um melhor controle aí do fluxo urinário. E dessa condição aí que pode trazer um pouco de constrangimento, a questão da incontinência, a questão da dificuldade de conseguir controlar o xixi, isso pode trazer aí
a ter uma questão de estigma, porque as pessoas começam a associar o odor desagradável, o odor fétido da urina na roupa da pessoa. E não é porque ela tem culpa, ela não tem controle. Isso acometeu a parte fisiológica, mas nós seres humanos temos o hábito aí, ou a mania de trazer isso para um olhar mais preconceituoso. Todos nós temos uma predisposição aí numa fase mais velha, mais avançada aí de desenvolver a incontinência. Então, portanto, isso é uma condição que pode ocorrer, não quer dizer que vai acontecer, porque tem medidas preventivas aí para evitar a incontinência, para melhorar a questão, fortalecer a musculatura pélvica, mas isso é um conteúdo para outro vídeo. Hoje aqui nós vamos fazer a prática. Então, eu precisei do material para higiene. Agora, para a instalação do Uripen, eu vou precisar da luva de procedimento, eu vou precisar da gaze ou de uma compressa e não estéril para poder fazer a higiene, uma fita adesiva para fixar o Uripen, o próprio Uripen e a bolsa coletora, né, que é o nosso dispositivo aqui intermediário, porque ele pode se conectar. Eu posso ter modelo, em vez de ser a bolsa, ser um frasco, tem também esse modelo, mas eu acho que a bolsa ela é mais, ela otimiza mais essa demanda, até pela flexibilidade aí, pelo peso dela, pela forma eu posso aderir, fixar na perna do meu cliente, se ele quiser colocar uma calça mais solta e cobrir esse dispositivo, fica perfeitamente acomodado. E hoje no mercado já vem até com uma fita adesiva, uma espécie de faixa nessa estrutura de bolsa aqui, ó. E aí eu consigo deixar fixado na linha da coxa do meu cliente. Então, isso seria uma vantagem aí falando desse dispositivo. Então, vamos lá. O que eu fiz anteriormente aqui? Primeiro ponto, então eu já tenho todo o meu material Uripen no tamanho adequado, conforme a estrutura peniana. Eu tenho o sabonete neutro, eu tenho a toalha, eu tenho a luva, eu tenho a compressa não estéril, a água limpa, o protetor, porque aí eu posso usar, fazer essa troca com o paciente deitado para ficar mais cômodo, mais confortável para ele e é também para mitigar e diminuir lesões da minha coluna. Então, eu vou deixar numa posição de DDH, decúbito dorsal horizontal, porque facilita tanto para o cliente para ter uma posição de conforto, tanto para nós profissionais aí para uma posição de conforto. Se vocês, por exemplo, estiverem em domicílio e for fazer naquele modelo de cama mais baixa, vocês podem colocar um banquinho para ficar na altura, para não forçar a coluna, ficar abaixando, envergando a coluna por muito tempo. Então, dá para vocês fazerem essa adaptação no ambiente domiciliar. Então, vamos lembrar aqui da sequência da higienização das mãos. Toda vez que nós formos fazer qualquer procedimento, nós vamos lavar as mãos antes e após. Então, ó, tirei todos os meus adornos, anéis, pulseira, tudo que eu tiver de adorno eu tiro, abro a torneira, molho a mão e vou ensaboar, tá? Eu abri a torneira, molhei a mão, pus o sabão, ensaboei, né? Primeiro nessa região, palma com palma, depois, ó, vamos lembrar, dorso com dorso. Terminei, ó, aí eu venho, ó, entre os dedos, polegar, polpas digitais, punho. Lembrando que para o nosso órgão e nosso conselho de classe tinha saído aí a questão do punho. Enxaguei e sequei na mesma demanda. Agora eu posso calçar a minha luva de procedimento. Como é luva de procedimento, não tem uma posição, qual que eu coloco primeiro, direita ou esquerda? Tanto faz, porque ela não tem a técnica da dobradura, que é o caso da luva estéreo. Mas num outro vídeo eu vou demonstrar para vocês como calça e retira a luva estéreo.
no próximo vídeo, porque esse procedimento aqui, ele não é um procedimento que me exige usar a luva estéreo. Então, calcei a minha luva, vou aqui, vou simular só para vocês verem uma prévia da higienização. Aqui eu arrumei, como a gente tá fora do laboratório, eu arrumei, improvisei um simulador para o nosso dispositivo, para ser a nossa região peniana. Então, lembrando que o pênis vai estar numa condição flácida, e aí o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a higiene, ó. Então, eu tenho que lembrar meato uretral, glande, corpo do pênis. Então, eu vou fazer, ó, eu vou higienizar, ensaboei, até chegar aqui na região escrotal, lavei com água, tá? Água morna e limpa, finalizei, peguei agora a nossa toalha e sequei. Ou eu posso usar uma compressa limpa e fazer a mesma dinâmica. A parte do meato uretral, glande, corpo do pênis, finalizei aqui, embaixo na bolsa escrotal, desprezei aqui no meu lixinho o meu material aqui que eu já usei. Agora nós vamos para a parte de instalação. Então, eu vou colocar aqui nessa posição, lembrando que a pessoa vai estar deitada, né? Aqui não fica para mim nessa posição. Então, o que que vai acontecer? Ela vai estar nessa posição mais ou menos, que é a região de decúbito dorsal horizontal. Venho, explico o procedimento, né? Lembrando que eu explico o procedimento para o meu cliente, peço autorização e sempre vou pedindo licença. Seu Antônio, dá licença, eu vou instalar agora o Uripen, que é o dispositivo lá que o doutor solicitou para que o senhor pudesse usar aí para ajudar na liberação do xixi, da urina. Então, vou usando um termo mais popular conforme o conhecimento do meu cliente. Então, xixi, micção, um termo mais técnico. Então, dentro dessa característica, ó, eu posicionei, segurei, ó. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou encaixar aqui na glande e vou lentamente desenrolando aqui, ó, o dispositivo em todo o corpo peniano. Desenrolei, venho, tá ficando assim para cima, como eu expliquei para vocês, iam tá nesta posição. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou conectar com a minha bolsa coletora. Conectei, ó. Então, o que que eu vou lembrar aqui, ó? Eu vou segurar e fixar aqui, ó. Espera aí. Segurei, ó, conectei. Então, vou deixar aqui nessa posição mais deitada. Vou pôr aqui para dar só um suporte para vocês visualizarem. Então, o que que eu acabei de fazer aqui, ó? Também, para otimizar, eu vou colocar uma fita adesiva. Qual que é o objetivo aqui dessa fita adesiva? Fixar o nosso Uripen aqui, ó. Claro que se tiver muitos pelos aqui nessa região pubiana, é necessário fazer uma tricoctomia, ou seja, remover estes pelos. Então, o que que nós acabamos de fazer aqui, ó? Acabamos de instalar o Uripen. E aí, a bolsa coletora, ela sempre vai estar abaixo do nível da bexiga. Outro ponto importante, ó, eu instalei o Uripen, eu não posso esquecer desse dispositivo, que é o clamper, que é como se fosse uma pinça. Eu posso fechar, tem que ser com força, ó, pincei, tá fechado. Então, a micção, o xixi que tá saindo aqui vai ficar retido na extensão da bolsa coletora. Agora, eu quero que flua para dentro da bolsa coletora. Eu abri, agora ele vai ficar, essa diurese, esse xixi, ele vai correr para dentro da bolsa coletora. Lembrando que ele, além de ser utilizado aí pela condição da incontinência, pela dificuldade que o nosso cliente tem de controlar a diurese, de controlar o xixi, ele também vai servir para a gente, por exemplo, fazer um controle da demanda, do débito urinário. Quanto que ele produz de urina ao longo das 24 horas? Aí vai depender da solicitação
médica. Se o médico solicita essa informação, é uma forma também para nós registrarmos. Ao longo, vamos supor, você trabalha a cada 12 horas, entrou 7 da manhã, vai sair 7 da noite, troca com seu colega nestas 12 horas, quanto que ele produziu de diurese? Ó, o próprio dispositivo aqui, ele tem uma marcação. Vou levantar aqui um pouquinho para vocês verem, ó. Vou subir aqui. Então, ó. Olha só, ele tem uma marcação. Eu consigo armazenar aqui até 2.000 ml. Mas eu não vou deixar encher. Depois, no próximo vídeo, eu vou ensinar para vocês quais são os cuidados com essa bolsa coletora e como que eu posso esvaziar essa diurese. Porque o nosso foco hoje foi instalar o Uripen, fazer o controle da micção. Agora, no próximo vídeo, nós vamos falar só da bolsa. Até aqui tranquilo? Ó, esqueci que eu tô... Lembrei que eu tô... Quando eu falo até aqui tranquilo, lembrei que eu tô em sala de aula. E eu costumava fazer isso com os meus alunos. E aí a higiene, lembrando aí, só reforçando alguns passos, a higiene ela é um passo fundamental. Antes de nós instalarmos aí o Uripen, é importante lavar o pênis, porque senão eu vou levar contaminação. Eu vou fazer com que ali naquela área onde está instalado o Uripen comece a ter uma proliferação ou a questão da umidade aí pode causar lesões e com isso diminuir o fluxo, ou seja, diminuir a fixação do Uripen. Então é um outro ponto aí para vocês estarem atentos. Não utilize, no momento que vocês forem instalar o Uripen, né, como eu mostrei aqui para vocês, não utilizem, por exemplo, cremes, óleos, pomadas, porque isso vai interferir também na fixação do Uripen. E aí o passo a passo. Eu preparei a mesa, separei o material e fiz o passo a passo para vocês visualizarem aí como que ocorre. E como que vai funcionar a manutenção? Então, quanto tempo esse Uripen pode ficar instalado? Pode ficar por 8 horas, por 24 horas, 48 horas. Quantas horas? Ele deve ser trocado, eu posso usar ele permanentemente. Como que funciona? Então, o Uripen, ele deve ser trocado diariamente. Como assim, professora Jane? Sim, diariamente, conforme a orientação aí profissional. E do próprio fabricante, ele nos recomenda essa troca. E o fabricante, ele ainda põe uma observação. A cada 8 horas é importante a gente estar observando a inserção, né? O local de inserção onde nós instalamos o Uripen, se a pele não tá ficando inchada, se não tá ficando avermelhada. Então, vermelhidão, feridas ou dor, isso é um sinal de alerta. Então, troca diária, conforme a orientação aí profissional. Observar a pele. Tem vermelhidão, tem feridas ou dor, alerta, sinal de alerta aí, e vai ser necessário remover o dispositivo. E manter o registro, ou seja, anotar qualquer alteração observada. Tudo que você, porque eu posso ter pessoas que têm alergia a esse material. Então, basicamente, nós vamos ter que registrar essa informação e provavelmente esse cliente não vai poder utilizar esse dispositivo. Mas, e o que evitar? Como fazer melhor? O que você deve evitar e o que você pode fazer melhor aí? Por exemplo, evite reutilizar Uripen. Isso não é tão caro. E mesmo se fosse, não é um material para ser reutilizado. Uripen é um material descartável. Não apeste demais, ou seja, quando eu for fazer a fixação, eu não posso garrotear o tecido peniano, porque aí vai deixar de fluir sangue, oxigenar o tecido e aí pode ocorrer um processo de edema. Deste processo de edema pode impedir o fluxo sanguíneo e pode chegar a ter um cenário mais grave, que é perder, né, esse tecido necrosar e ter que amputar.
Nunca ignore aí os sinais de desconforto. Qualquer sinal de alerta, dor, desconforto que o cliente relatar, é importante que você esteja atento. Em casos de dúvida, você deve sempre procurar ajuda profissional. Lembre-se disso, cuidador. Às vezes você está fazendo esse procedimento em casa, que é natural. Se a gente se deparar aí no cuidado voltado à pessoa idosa que está envelhecendo de forma senil, ele fazer uso de Uripen. Então você tem que buscar tanto orientação, estar preparado para instalar o Uripen, mas também entender como que é o funcionamento e ficar atento aos sinais de alerta e os sinais de desconforto. Então, só reforçando, não reutilize. O Uripen é descartável. Não ignore os sinais aí, desconforto, vermelhidão, dor. Precisa suspender aí, mas você comunica para a equipe de saúde. Não aperte demais, não garroteie a região de inserção, porque isso, além de causar desconforto, pode trazer lesões aí e lesões graves. Procure sempre ajuda profissional, que é o que você pode fazer de melhor aí. E cuidado com qualidade aí faz toda a diferença. Se esse conteúdo fez sentido para você, te ajudou, curta, compartilhe esse conteúdo aí com outros cuidadores, seja familiar, seja formal, seja profissional. Se inscreva no canal aí, vamos crescer essa comunidade aí, para eu trazer mais orientações aí do dia a dia do cuidado e para melhorar e otimizar a saúde aí dos nossos idosos. Até o próximo vídeo!